ela repetiu algumas questões, né? Porém mudou as alternativas. E aí nós temos que ficar aí atentos a isso, tá? Então, assim, as três primeiras questões são parecidas com as questões que já caíram nas provas P1 e P2, né? E mas a quarta questão, que é uma questão mais voltada para a parte de pedagogia, que eu particularmente não saberia responder, sendo honesto, aí a Ana me passou o texto e a resolução, né? Vamos agradecer a Ana aí depois. E dessa quarta questão. Aí a gente comenta ela, tá? Eu vi Piaget, mas faz 20 anos ou mais que eu vi o Piaget. E como eu não trabalhei mais com isso, é, eu realmente não me lembrava, nem saberia responder essa questão. Tá legal? Mas vamos lá. Muito bem. Cadê? Vou colocar a primeira questão da prova aqui. Tá. Tá. A primeira questão da prova, essa P5, então essa questão é uma questão. Só um minuto. É uma questão da prova. Deixa eu ver aqui. É da prova P1. Pessoal, isso mesmo. Ó, a questão 1 dessa prova é a questão 4 da prova P1. Ok? Só que lá na prova P1, vou até colar aqui o da prova P1 para a gente comparar. Tem uma pequena mudancinha assim no enunciado e aí. Tá, tá, só um minuto que a gente já. Acho que eu prefiro fazer o seguinte. Tá. Eu vou fazer como da outra vez, que eu resolvi a P1, que é a seguinte. Ah, essas afirmações ela tirou do material dela, né? Então, por exemplo, quando ela fala de levantamento de hipóteses, eu vou colar aqui o que tem no material dela, que vai de acordo com o item A, que por sua vez é verdadeiro, tá? Hipótese é uma suposição que se supõe e se tenta verificar se é verdadeiro ou não, tá? Ok, vamos lá então. Aí a B, nesse caso, é falsa. Nesse caso é falsa, ok?
Porque se você for lá no material dela, que fala em tipos de pesquisa, ok? Você vai encontrar lá que a gente tem pesquisas que são informativas, ou seja, um tipo de pesquisa que é informativa. Um outro tipo que é descritiva, tá? Que é justamente o que ela está falando. E na descritiva, a definição de pesquisa do tipo descritiva é que ela tenta responder quem, vírgula, o que, quando e onde. Quem, o que, quando e onde, ok? Justamente a B é falsa, que é incorreta, tá? Item C. Entre os instrumentos que podem ser utilizados em uma pesquisa estão questionários, entrevistas e análise de documentos. De fato, verdade. Também está no material dela isso, tá? São instrumentos de pesquisa. Então, a C é verdadeira. Item D. A revisão bibliográfica ajuda na elaboração e refinamento do problema de pesquisa. De fato, também é verdadeira. E o último. Uma das finalidades da análise estatística é descrever os dados. Que na outra prova era essa falsa, que não era isso que estava escrito, ok? Tudo bem? Então, foi o que mudou dessa questão para a questão da prova P1. Foi só isso que mudou. Tá? Então, a B é falsa, a C é verdadeira. Dá uma olhada lá na prova P1 e você vai encontrar essa mesma questão com uma pequena diferença, tá? E, ok, alguma dúvida, gente? Sim ou não? Legal. Tá joia. Então vamos para a segunda questão. Claro, né, que quem for fazer a prova amanhã, dá uma olhada nas outras aulas dessa semana que a gente resolveu as provas P1 e P2, né? Vale a pena você dar uma olhada e comparar, tá? Vou colocar o título da aula aqui que eu não coloquei. Essa aula é a aula 9, probabilidade e estatística. INVESP. Legal. Segunda questão. Pois é, a segunda questão é justamente a questão de Qi quadrado, que também caiu na P1. Certo? Que também caiu na P1. E, no meu ver, né, nós tínhamos duas alternativas corretas. Duas alternativas corretas. E só que aí ela fez uma questão com o mesmo enunciado e as alternativas um pouco diferentes, perguntando qual era a falsa. E assim, ficou difícil, ficou pior ainda. Mas eu continuo
trabalhando com a seguinte hipótese. Deixa eu colar aqui a questão, tá? A classe social da pessoa. E para isso questionou uma amostra aleatória sobre os candidatos em que votariam na próxima eleição, A, B ou C. Os resultados foram que para a classe dita alta, 25 pessoas votariam no candidato A, 18 no candidato B e 49 no C. Na média, 21 pessoas no candidato A, 22 na B e 8 na C. E na baixa, 14 na A, 12 na B, 19 na C. Ok? Sabendo que o valor do Q quadrado tabelado para uma significância de 5% é de 9,488, assinale a alternativa falsa. Falsa. Tá? Bom, nós fizemos, pessoal, e você pode dar uma olhada nisso, as contas na aula do dia 26/6. As contas estão todas lá. Não vou fazer novamente. Ok? E lá, nos nossos cálculos, ou seja, nada mudou. As contas são as mesmas. Nós encontramos um Q quadrado observado ou calculado, né? Igual a 20,15. Pois é, o Q quadrado observado igual a 20,15, ele é superior ao valor crítico, que é de 9, certo? 488, tá? Então, para mim, essa é a falsa, porque se nós calculamos o Q quadrado e ele deu 20,15 e o Q quadrado tabelado é 9,488, então, de fato, o Q quadrado observado ou calculado ele é maior ou superior ao valor crítico e não inferior, tá? Então, o Q quadrado observado é igual a 20,15 e é superior ao valor crítico. Ao valor crítico. Isso então faz com que o item A seja falso. Por sua vez, se o valor do Q quadrado observado é maior ou superior que o valor crítico, nós devemos rejeitar, e dessa forma, devemos rejeitar a hipótese nula. E a alternativa E diz que nós devemos aceitar. Então ela é falsa também. Ela é falsa também. Só um minuto, Paulo. Eu vou fazer melhor. Só um minutinho.
Paulo, eu mandei, você consegue abrir esse PDF aí que eu mandei no, tá legal. Então abre e aí você consegue ver a segunda questão, tá? Então assim, eu tô e também, deixa eu fazer uma coisa aí. Se vocês quiserem observar a, a resolução, ela está então na aula 26/6. Então, peraí, que eu vou para que vocês abram aí também. Acima, né? Teremos duas alternativas falsas ou incorretas. Duas alternativas falsas. Ó, eu mandei aí também o mandei também aí qual seria a aula, tá, pessoal? Paula, conseguiu fazer o download aí do falsos? Aí eu, assim, fica de olho, né? Porque isso é complicado. Você não pode ser prejudicado por isso. A não ser que tenha algo muito sutil aí nas alternativas e eu não estou enxergando. Mas essas duas são falsas. Tá legal? Teremos duas alternativas falsas. A alternativa A e a E. Tá legal? Porque a A fala que o teste de quadrado foi inferior ao valor crítico, não foi, foi superior. E fala que a gente deve rejeitar a hipótese nula. Desculpa, que a gente deve aceitar a hipótese nula, quando na verdade a gente só aceita se o teste de quadrado for menor do que o valor crítico. Tá? Legal. Gente, alguma dúvida com relação a 2? Então, vou ver que a Ana está gravando um áudio. Quer duas, marque as duas, né? Tá. Muito bem. Terceira questão. Terceira questão também foi uma questão
que a gente que caiu na prova, vou dizer. Caiu na prova na P2, tá certo? Foi a questão 3 da P2. Eu vou tentar aqui colar o gráfico, mas espero que eu consiga. Vamos ver. Ela é uma questão de análise de tabela e ela caiu na P2. Ela era a terceira questão da P2 também. Só que aí, naquela prova P2 era para assinalar a correta e essa aqui, que é a P5, era para assinalar a incorreta, tá? Deixa eu colar aqui o... Era uma tabela que falava sobre a relação entre escolaridade dos pais e dos filhos. Então, essa é a pergunta 3. Tá? E aí tinha umas sutilezas ali com relação ao português, tá certo? Esse era o problema. Tinha que ficar esperta e esperto com relação ao português. Tá. Então, com base nos dados da tabela, é incorreto afirmar. Quer saber se é incorreto afirmar. Então, item A. Cuidado, hein, pessoal. Item A. (13,52% dos sujeitos com pais com escolaridade entre 4 e 7 anos possuem pelo menos 15 anos de estudo. Então, calma aí. 13,52% dos sujeitos com pais, ou seja, cujos os pais com escolaridade entre 4 e 7 anos, eles possuem pelo menos 15 anos de estudo. Verdade. Essa é verdadeira. Tá? Se você olhar na tabela ali, você vai ver justamente isso. Olhando na coluna da educação do pai entre 4 e 7 anos, tá? O que você vai encontrar é que 2% dos sujeitos que são filhos desses pais com 4 e 7 anos de estudo, eles de fato são em 13,52%. Tá? Verdadeiro. Então não é essa. Então, verdade. Item B. Quanto maior a escolaridade dos pais, maior a escolaridade dos filhos. Opa, de fato. Isso sim, também. Verdade. Dá pra ver na tabela, né, pessoal? Verdadeiro. Os filhos de pais que estudaram mais também estudaram mais. Item C. 21,62% dos sujeitos com escolaridade de 8 a 10 anos possuem pai com escolaridade entre 4 e 7 anos. Não, é o contrário, né, pessoal? É o contrário. 21,62% dos sujeitos com pais ou com pai com escolaridade entre 4 e 7 anos têm escolaridade de 8 a 10 anos. É o contrário. Dá uma olhada no item A que você vai entender como é que isso aí devia estar escrito para ser verdadeiro.
que 21,62% dos sujeitos com pais com escolaridade entre 4 e 7 anos tem escolaridade de 8 a 10 anos. Aí estaria correto, acredito. É isso mesmo. Tá? Então a C é falso. E a questão é de português, é do texto que está escrito aí. Essa é falsa. Falso. Ok? Para ficar correta seria 21. Escrever aqui. Para ficar correto. Que 21,62% dos sujeitos com pais com escolaridade entre 4 e 7 anos possuem entre 8 e 10 anos estudo. Aí ficaria correto. Não o contrário, tá? Então essa é falsa. E as demais são verdadeiras. Aqui não tem nenhuma pegadinha, né? Nas outras. Essa questão foi coerente, na minha opinião, tá tudo certo. Então, aqui está o item B e E, ambos verdadeiros, tá certo? Se você olhar na tabela, está tudo certo. 14,54% dos sujeitos cuja mãe tem até 3 anos de escolaridade não foram escolarizados, né? E que 83,28% dos sujeitos cuja mãe tem mais de 8 anos de escolarização possuem escolaridade de mais de 15 anos. Opa, peraí. Não, tem uma coisa errada no item aí, peraí. Está um pouquinho diferente da P2, peraí. Eu quero olhar aqui novamente. Não, tem um problema aí, pessoal. A E está furada. A E está furada. Se você olhar na E da P2, você vai ver que, na verdade, no lugar de 15, aqui tem 11. Agora que eu me dei conta. E aí, agora, na minha opinião, a E é falsa também. A D é verdadeira, mas a E é falsa. Não é 83,28% dos sujeitos. A C está errada, sim, pô. Não é 21,62% dos sujeitos com escolaridade de 8 a 10 anos. 21,62% de todos os sujeitos têm escolaridade de 8 a 10 anos. E não 21,62% dos sujeitos com escolaridade de 8 a 10 anos. Na verdade, a gente nem sabe quantos
sujeitos têm escolaridade de 8 a 10 anos, com pai com escolaridade entre 4 e 7 anos. Entendeu? Mas esse item aí está falso também. Deve ter um erro aí, pessoal. Se você comparar com a P2, você vê lá que na P2 aqui era 11 anos. Aí beleza, tá? Aí era verdadeiro, tá? Então ferrou. Tem duas falsas. A da P2 lá estava mais tranquila. Estou só checando as outras novamente. Está tudo ok com a A. A B também. A C não. A D ok. A D ok. E a E não, por causa desse 15 aí. Aí não. Então, duas falsas. Oitenta e três vírgula vinte e oito por cento dos sujeitos cuja mãe tem mais de 8 anos de escolarização. Pois é, Maia, sei lá. Não sei também. Não sei. Tá. Bom, qualquer coisa briga lá, né, gente? Aqui faltou um 7. Tá. É. Miri, você marcou A como falso? Então, para mim ele é verdadeiro. Ah, não, você marcou aí na prova. Tá, então, tá errada aí mesmo. Isso mesmo, ela é falsa. Tá errada assim, ela é a falsa. Então você não errou, Meire. Então tá certinho, viu, Meire? Não tem nada de errado. Se você marcou aí, tá ok. Tá? Isso, legal, Meire. Então, ufa, né? Porque tem que ficar de olho. Bom, vamos para a quarta questão. Ufa e af, né? Pode crer. Vamos para a quarta questão. Quarta questão foi o que eu falei, eu tive que pedir ajuda para os universitários. E aí a Ana me socorreu. Obrigado, viu, Ana? Porque, como eu disse, é uma questão mais ligada à pedagogia aí da coisa, falando de Piaget e tudo mais. E, sinceramente, eu... O Eliandro, opa, Eliandro, obrigado, Eliandro. Obrigado mesmo. A todo mundo que ajudou, tá? Realmente é uma coisa que eu estou muito tempo fora da jogada. E de matemática, até modéstia à parte, eu entendo um pouco, mas de pedagogia, gente, faz tempo que eu tô fora. Então vamos lá, mas vamos lá. Com a ajuda do Eliandro aí e da Ana.
A questão 4 era a seguinte, colei ela aí. Que, pensando o conceito de probabilidade como um modo de medir a incerteza de um acontecimento, podemos afirmar que, não existem indícios na literatura de que o raciocínio probabilístico seja influenciado pelo próprio desenvolvimento cognitivo e que este ocorre por estágios. Certo? Muito bem. Então, temos vou colar aqui um trecho de um texto, tá, pessoal? E nós vamos concluir que a 1 é falsa, de acordo com esse trecho do texto aí, com esse trecho de texto. Então, aqui está o trecho. Então, na opinião de Way, 2003, existem fortes indícios na literatura de que o raciocínio probabilístico é influenciado pelo próprio desenvolvimento cognitivo e que este ocorre por estágios. Eu acho que é estágios, né? Está errado, está escrito estádios, mas tudo bem. Assim, a criança progride nesse tipo de raciocínio à medida que vai dominando de forma mais eficaz situações onde a noção de acaso está presente. Tá? Então, isso faz a alternativa 1 ser falsa, com base nesse texto aí. Então, a 1 é falsa. Então, assim, na prova, né, vocês têm que estar por dentro da parte mais teórica que foi passada, dos textos e tudo mais. Segunda afirmação sobre Piaget. Segundo Piaget, somente quando compreendem as relações de causa e efeito nos fenômenos físicos é que a criança consegue compreender os fenômenos aleatórios. Ok. Mais um trecho de texto aqui, do Piaget. E esse aqui, ó. A criança só é capaz de compreender os fenômenos aleatórios após adquirir a compreensão das relações de causa e efeito dos fenômenos físicos. Ok. Tá certo? Deixa eu só... Exatamente, ok. Certinho. Ok, então a segundo item é verdadeiro. Tá? E o terceiro e último item diz que a noção de acaso não pode ser totalmente adquirida antes do desenvolvimento do raciocínio combinatório. E mais um trecho de texto aqui que diz que isso é verdade. Vamos ver aqui. Então, temos que, assim, a noção de acaso ou mesmo de probabilidade para Piaget e Inhelder, 1951, né? É o ano desse trabalho, o artigo, não pode ser totalmente adquirida antes do desenvolvimento do raciocínio combinatório,
que se desenvolve durante o estádio. Ah, isso é português de Portugal, pessoal. Agora que eu vi. Operatório formal. Este facto é apontado por alguns, então realmente estádio, né? Interessante. A noção de acaso não pode ser totalmente adquirida antes do desenvolvimento do raciocínio combinatório. É o que diz o texto. A noção de acaso ou mesmo de probabilidade não pode ser totalmente adquirida antes do desenvolvimento do raciocínio combinatório. Ok, verdadeira. Tá? Verdadeira. Verdadeiro. Gente, alguma dúvida em tudo isso que a gente conversou aqui? Legal. Bom, então, para aqueles que farão a prova amanhã, boa sorte, tá ok?